da parte cultural, que é tanto na língua, como os ditados, a forma de falar. Então, antes, meus amados, de falar sobre a cultura do céu, que é algo que me chama a atenção, que eu falei, meu Deus, o que a Bíblia fala sobre a cultura do céu? A gente precisa entender primeiramente o que seria cultura, o que é cultura. Eu lembro que no ensino médio, eu não sou sociólogo, não sou professor de sociologia, mas eu lembro que no ensino médio a gente tem uma matéria lá que a gente acaba estudando sobre a diferença de cultura, costumes e tradições. Claro, eu estudei, eu não lembro muito, mas eu tive que relembrar essa matéria, porque me trouxe à mente isso, sobre a diferença de cultura, costumes e tradições. E costumes, normalmente, são práticas que se repetem. Tradições é aquilo que a geração transmite para a outra. Já a cultura, para ser uma cultura, ela tem uma amplitude maior, ela é mais ampla, ela envolve valores, ela envolve crenças, ela envolve a forma como enxergamos a vida, ela molda totalmente, a maneira como uma sociedade vive ou pensa. E é interessante que toda cultura, ela possui fontes, ela possui referências para que ela seja formada, para que ela seja desenvolvida. E normalmente a cultura aqui na Terra, ela tem como principal fonte, uma das fontes para a sua construção, a família. A própria Bíblia confirma isso, porque a Bíblia nos fala, em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que se nós ensinarmos uma criança o caminho que deve andar, ainda que envelheça, ela jamais se desviará dele. Nós também temos a escola. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem. Às vezes a gente fala na faculdade, no ensino médio, as crianças... Não, os pais já percebem essa mudança na creche. Você coloca a criança na creche, já percebe que ela está influenciando os amiguinhos de alguma maneira, de alguma maneira ela está começando a ser um pouco mais independente. Também nós temos as tradições, que faz parte dessa construção de cultura. E quando se fala de tradições, é muito complicado, porque a gente percebe que pastores, as igrejas têm tido dificuldade, com que as pessoas possam entender que muitas vezes, algumas tradições que parecem legal, que parecem divertida, que muitas vezes a nossa própria família promove, faz aquela festa, ou que um amigo ou um colega de trabalho muitas vezes participa, são tradições, meus amados, que são profanas. E por que profanas? Porque são tradições que contraria o divino, contraria a vontade de Deus, contraria o propósito de Deus para a sua vida, e que também entristece o Espírito Santo. Tiago, ele fala em sua carta, no capítulo 4, no versículo 4, parte B, que se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Nós sabemos que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito. Quem é templo e morada do Espírito de Deus aqui? Olha só o que ele diz no versículo 5. Ele diz assim: vocês acham, na linguagem NVI, vocês acham que é sem razão, quando a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Que o Espírito que Ele fez habitar em nós, nos ama, e não somente ama, mas que ama zelosamente. Também, meus amados, tem a mídia. Nós vemos hoje, deixa eu passar aqui, os irmãos me ajudam aqui, meus irmãos, me ajuda aqui passando, pode passar aqui. Eu estou na introdução ainda, aí os irmãos vão me ajudando. Também tem, meus amados, a mídia. A gente percebe, eu trago isso porque eu sou dos anos antes das redes sociais, Eu peguei ainda aquela fase do MSN, do Orkut, e eu vi aquela fase da televisão, quanto ela tem uma capacidade de influenciar. Então, as redes sociais, muitos outros meios de comunicação, também têm ajudado na construção da cultura. E eu trago até um exemplo bem interessante, porque acredito que os irmãos vão até entender bastante. A torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é uma torcida
muito grande. É uma torcida, mas tão grande, que virou até sinônimo de maioria. E as pessoas, muitas vezes, até quando fala que a gente está desinformado, que a gente foi o último a saber, ela chega com aquele ditado e fala: até a torcida do Flamengo está sabendo e você não. E a gente percebe isso. Aí quando a gente analisa, por que a torcida do Flamengo é tão grande? Principalmente aqui no Nordeste. Aí eu lembro, quando eu vim aqui para Cabrobó, e aí eu sou São Paulino, né? Sou aquele time da fé. E aí eu queria assistir um jogo, eu falei: não, agora hoje tem clássico, São Paulo e Corinthians, não é possível que não vai transmitir. E a gente sabe aqui, quem torce por Palmeiras, por Corinthians também vai me entender, né, esse drama. E a gente nos anos 2000, que acompanhava muitos dessas programações na grade da Globo, pela aquela antena parabólica, né? Aí quando a gente ligava, quando chegava 4 horas da tarde, não é possível, um jogão desse não vai deixar de ser transmitido. Quando eu abria, ligava e Figueirense e Botafogo. Eu falei: meu Deus. Quando era uma quarta-feira, Libertadores, Palmeiras e São Paulo. Eu falei: não é possível. Quartas de final da Libertadores, está pegando fogo. E quando ligava a televisão, Criciúma e Flamengo. Ou seja, era a Globo, né? A grade da Globo aqui no Nordeste, ela é carioca. E a gente percebe que tem uma influência. Querendo ou não, existe uma influência. As rádios, existe um estudo, né, para que explique esse fenômeno que é a grande maioria aí da torcida do Flamengo. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque existem coisas tão pequenas, coisas banais, que se a gente for observar, hoje em dia são frutos muitos daquilo que vemos da televisão, de redes sociais, séries, filmes que têm influenciado muito nos nossos dias. Aí eu te pergunto: qual cultura está transformando a nossa mente? Eu citei diversos aqui: família, as tradições, as redes sociais, a mídia. Se toda cultura possui uma fonte, uma referência que transmite os seus valores, a cultura do céu também. Ela tem fontes, ela tem referências que pode formar e construir essa cultura do céu. Não necessariamente quando a gente chega no céu, mas aqui na terra. E uma das fontes que eu quero citar 4 nessa noite, rapidamente com os irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é justamente aqui que começa um dos maiores conflitos em nossos dias. Muitas vezes, quando as pessoas questionam ou rejeitam os valores cristãos, elas não questionam somente os valores, elas também questionam a fonte desses valores, que é a Bíblia. Muitos alegam que a Bíblia é retrógrada, é ultrapassada. Dizem: como é que pode, em pleno século 21, em 2026, as pessoas seguirem algo tão antigo, tão velho? Espera lá, a Bíblia, ela é antiga, mas não é velha. Por quê? Porque normalmente quando a gente fala algo que é velho, a gente tem uma percepção e interpreta que é algo que não tem mais função, é algo que já enrugou, é algo que já passou o seu tempo. E de fato, nós envelhecemos, nós passaremos o bastão para a próxima geração. Mas Jesus declara que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Nós somos sujeitos a mortes, nós podemos sucumbir, perder utilidade aqui nessa terra, mas o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva, não somente viva, ela é viva e eficaz. O salmista também nos diz que a palavra do Senhor é como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Diz também que aquele que tem satisfação na sua palavra, aquele que tem satisfação na sua palavra, aquele que medita nela de dia, de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto na estação certa, que a sua folha não murcha, e que tudo quanto fizeres prosperará. Aí tem a teologia da prosperidade. Você quer uma dica? Medite na palavra. Você quer prosperar? Você quer
ter uma prosperidade real, medite na palavra, tenha gozo e alegria na palavra, na orientação que a palavra nos traz. O mundo mudou, a tecnologia mudou, isso é um fato, meus irmãos. As famílias mudaram, a forma como nos comunicamos mudou. Só que é interessante que falam que a Bíblia ela é antiga, mas os problemas também são antigos nos dias de hoje. E os problemas que ainda a gente enfrenta, que a gente vê que a humanidade sofre, é o medo, é a culpa, é o pecado, é a necessidade de perdão, é uma necessidade de um propósito. Aí você pergunta, qual o remédio para tudo isso? O mesmo, a palavra de Deus. O mesmo remédio há mais de 2000 anos. Não tem para onde correr, meus amados. Outro ponto, outra fonte de referência, me ajuda aí, meus irmãos. Agora eu vou passar para o próximo ponto. A graça de Jesus. Em João, no capítulo 1, no versículo 17, diz que a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí tem um problema aqui, que quando a gente lê isso, eu mesmo já, meu Deus, me ajude, Pai. Porque já existe um problema. Conhecer os valores do céu não quer dizer automaticamente que a gente consiga viver a cultura do céu. A palavra, ou seja, a Bíblia, que a gente agora há pouco estava comentando, ela revela o padrão. Ela nos dá um direcionamento. Só que tem um problema. Quando a gente olha para esse padrão, a gente percebe. Muitas vezes a gente fica triste, a gente fica com aquela crise existencial. Eu não consigo. Eu não posso sozinho alcançar isso. Não tem como. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. Eu falei, meu Deus, eu sou pecador. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu falei, meu Deus. E muitas vezes, em algum momento, a gente acaba dando lugar para o velho homem. A Bíblia diz, meus amados, que o céu, todos vivem em paz. E aqui na terra, se duvidar, eu brigo até com a minha sombra. A Bíblia diz que o céu, meus amados, é um lugar de paz profunda, de total alegria. Mas na primeira oportunidade que eu ouço alguém mastigar com a boca aberta, pronto, já é motivo para tirar minha paz, já perder minha alegria. Deus é maravilhoso. Aí nós pensamos dessa forma, por quê, meus amados? Porque a engrenagem cultural deste mundo se resume apenas por meritocracia. Faça para receber, produza para valer, mostre antes resultados e será reconhecido. Mas quando nos deparamos com a cultura do céu, encontramos uma palavra escandalosa, uma palavra constrangedora, chamada graça. E porque a graça é uma palavra escandalosa, significa que de fato nós não conseguimos alcançá-la por mérito próprio. Ainda assim somos constrangidos diariamente por tamanha misericórdia e compaixão do Senhor, sendo incapazes de encontrar a Deus. E mesmo assim Ele insiste em vir ao nosso encontro. Eu vou repetir isso para você. Você não consegue, e Deus sabe bem disso. Você não pode alcançar, você não pode por mérito próprio chegar e viver essa cultura no céu. Mas mesmo assim Deus, sabendo que você não tem capacidade de alcançar, de pular, de chegar lá, Ele vai ao seu encontro e diga: não precisa, eu vou até você. Deus é maravilhoso. E a gente vê a história de Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem um problema pessoal e ele começa a tratar esse problema com Jesus. Ele diz que ele ora 3 vezes para Jesus. Ele fala: Jesus,
eu estou com uma espinha. Ele chama esse problema de espinha na carne. É uma questão muito discutida entre os teólogos. O que seria essa espinha na carne? E aí ele fala: Jesus, está doendo, Jesus. Aí Jesus fala: minha graça te basta. Ele ora pela segunda vez e diz: Jesus, isso está me incomodando, está sufocante, Senhor Jesus, me ajuda. Aí Jesus fala: a minha graça te basta. Aí pela terceira vez ele ora e fala: Jesus, eu não consigo, Jesus, eu não consigo seguir, isso está me incomodando demais, eu preciso da sua ajuda. Aí Jesus fala: a minha graça te basta, porque é exatamente essa fraqueza, esse problema que você, essa dor que você está sentindo, é onde o meu poder se aperfeiçoa. Eu quero te dizer e aplicar nessa noite, para você nessa noite, você que tem esses problemas, essa dificuldade, essa fraqueza, que o médico já desenganou, que o médico disse não tem mais jeito, pode ficar tranquilo, Jesus está te dizendo, mesmo que eu não cure, mas é através desse problema, dessa fraqueza, que a minha graça, que o meu poder se manifestará, e através da sua vida, e através dessa dor, o meu nome será glorificado para todos sempre. Quem crê nessa palavra, diga amém, glória a Deus. Muitas vezes entendemos que a graça é somente para perdão de pecado, que a graça é para purificação, mas também a graça nos serve para lembrar que mesmo que a cultura do céu esteja sendo revelada, tudo isso é pela graça de Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor? É mais do que vencedor em Cristo Jesus. É muito bom ressaltar isso, porque às vezes eu falo por mim, a gente acaba esquecendo, né? Acha que tem mérito, bate aquele orgulho, aquela vaidade, mas não. Eu sou o que sou pela graça. Não que eu sou bom. Amor do Pai. Aí nós temos aqui a terceira referência: o amor do Pai. Toda a cultura também influencia a nossa identidade. Ela tenta dizer quem somos, quanto valemos e o que precisamos ter para sermos aceitos. E aí é interessante que na cultura do céu, antes de Deus dizer o que devemos fazer, Ele faz questão de nos lembrar quem somos. 1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz que: vejam que grande amor o Pai nos concedeu. Aí ele coloca: somos chamados filhos de Deus. Isso é para dar um glória a Deus. Somos chamados filho de Deus. Esse é o ponto, isso muda tudo. Você ser filho de Deus. Nós somos filhos, igreja. Eu sei que a gente é servo, é uma característica de ser filho, mas eu quero te dizer nessa noite que o inimigo quer achar que você é um subserviente, que você é um besta para estar seguindo ou estar fazendo, mas eu quero te dizer, além de você servo, acima disso, você é filho de Deus. Isso é para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, diz que não recebemos espírito de escravidão para viver com medo, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba Pai. Tem coisa melhor a gente poder ter essa intimidade, de falar: meu Pai. Abba Pai é o quê? Meu Pai. É uma expressão íntima, que só pai com filho tem. Só pai e filho tem. Agora imagina o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, a gente poder ter essa liberdade. As pessoas, o inimigo quer de todas as formas dizer: não, você é um adotado. Não, eu sou adotado, mas eu posso dizer e chamá-lo de Abba Pai. Ele é o meu Pai. Talvez uma das maiores crises da nossa geração seja exatamente essa: gente procurando identidade em relacionamentos. É por meio da aparência, é de reconhecimento, é de dinheiro, é de cargos, é de aprovação, aceitação da sociedade. Mas a cultura do céu nos ensina, antes de descobrir o que devemos fazer, devemos descobrir antes a quem pertencemos. E quando alguém entende que é amado pelo Pai, não há nada
que você precisa ter que provar. Você não precisa provar para a sociedade se você é branco, se você é preto, se você é isso, se você é aquilo. Você não precisa provar que é o mais inteligente. Só o fato de dizer que você é filho e amado do Pai é o suficiente. E você, igreja amada, noiva de Cristo, não precisa se preocupar com isso, porque você é a noiva amada do Cristo Redentor Jesus. Para quê esse sentimento? A gente não precisa mendigar aceitação. A gente não precisa se destruir para ser reconhecido. Não precisamos encontrar identidade naquilo que a gente muitas vezes possui, ou no que os outros pensam. Quem conhece o amor do Pai não precisa implorar a aceitação deste mundo. E agora que o negócio aperta, porque esse amor não termina em nós. Aí é onde vem o negócio. 1 João no capítulo 4, versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor que recebemos do Pai começa a aparecer na maneira como tratamos as outras pessoas. O Pai nos amou sim, mas também nós aprendemos a amar. O Pai também perdoou. Exatamente, o Filho também, vendo que o Pai perdoou, aprendeu também a perdoar. O Pai teve misericórdia, o Filho também aprendeu a ter misericórdia. Nós não tem para onde correr, meus irmãos. Na cultura do céu, os filhos não somente são amados, eles também aprendem a amar. Com aquele silêncio, né? Eu também fiquei nesse silêncio quando eu li isso. Falei, meu Deus. Porque às vezes a gente pensa, porque tem aquela expressão, é Deus quem perdoa. Eu não perdoo, não. Que ama é Deus. Não, meu filho. Na cultura do céu, o Pai é amor? Constrange, exatamente. Você precisa também constranger. Com amor. Exatamente aquele inimigo, aquele que te persegue. Aquele que fala mal de você nas costas, tem que fazer o quê? Pegar água, claro, a água pura. Entregar, demonstrar amor, carinho, com aquele sorriso no rosto. É duro, é difícil, né? Eu também, eu acho que é difícil. É a nossa natureza fazer o quê? Mas graças a Deus nós temos a graça que nos capacita, que te capacita. Mas não consegue, porque a graça redentora do Senhor Jesus te faz capaz para fazer isso. Mas ele está com falsidade. Não, meu filho, não é falsidade. Se dependesse de mim, eu nem aparecia aqui, nem falava com você. Mas a graça de Jesus me permitiu e me capacitou para fazer isso. Amém. Aí nós vamos agora à comunhão do Espírito Santo. A comunhão, para a gente concluir. 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Esse versículo é o que, meus irmãos? É a bênção apostólica, né? A famosa bênção apostólica. Aí eu quero focar, meus irmãos, nessa palavra aqui, comunhão do Espírito Santo. Comunhão fala, meus amados, de relacionamento, de proximidade, de participação. Muitas vezes limitamos o agir do Espírito Santo apenas para proporcionar um momento de alegria, de êxtase. Eita, eu me arrepiei, é o Espírito Santo. E a gente limita, a gente coloca o Espírito Santo nesse quadradinho. Só que ele, o Espírito Santo, a Bíblia fala, que ele veio para habitar em nós, e é justamente ele quem produz em nossa vida aquilo que Gálatas chama de fruto do Espírito. É muito interessante o fruto do Espírito, porque ele tem as suas virtudes. Olha só o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E com isso a gente percebe que o Espírito Santo não veio somente para conduzir o culto, ele veio para transformar. Eu sei que a gente gosta daquela parte lá, que o Pentecoste e tal, que desceu um fogo e
tal. É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também, a função dele não é só isso não, igreja. A função dele é causar uma transformação na sua vida, na minha vida. Sabe aquela pessoa que você fala, meu Deus, como ela mudou, ela está diferente, era desaforada e tal, não sei o quê. É exatamente, foi o Espírito Santo que entrou na vida dela, que causou essa transformação, e a cultura do céu veio sobre a vida dela. Aí muda a forma como tratamos as pessoas, até as coisas que a gente precisa, que antes a gente achava que era normal, começam a incomodar. Aí existe um desafio. Para sermos cheios, precisamos também nos esvaziar do orgulho, da mágoa, da autossuficiência, da necessidade de controlar tudo. O mais difícil não é Deus nos encher, o mais difícil é nos esvaziar. Talvez a nossa oração, igreja, não seja apenas Espírito Santo, enche-me. Não. O Espírito Santo já decorou isso. Muitas vezes a nossa oração deve ser: tira de mim tudo aquilo que está ocupando o lugar que pertence a ti. E aí eu concluo que a cultura do céu, ela não precisa ser somente demonstrada, ela precisa ser percebida em você. Eu vou repetir. A cultura do céu, ela não precisa ser somente demonstrada, ela precisa ser percebida em você. Vou trazer uma ilustração rápida para concluir. Eliseu, o profeta Eliseu e Sunamita. Eliseu estava lá, indo na casa da Sunamita, comia pão, tal, era apenas isso. Aí foi lá, ele de novo, fui lá, sentou comendo pão. Foi, levantou, sentou na mesa, comeu o pão. E tal, e na sequência, até que a Sunamita, falei: marido, vem cá, está vendo aquele homem? Esse homem não é daqui, esse homem é de Deus. Comendo pão, sentado na mesa. Vocês entendem isso? Deixa o Espírito Santo manifestar através da sua vida. Não quando as pessoas estão olhando, percebendo, não quando você está aqui, mas também as pessoas precisam perceber e sentir isso. E elas, com a boca delas, falarem: está vendo aquela mulher? Não conheço ela, mas ela é de Deus. Aquele homem, está vendo? Está vendo? A cultura do céu transmite isso. Não é fácil a gente identificar aqui na terra, ó, está vendo como ele está aqui? Ó, pernambucano, ó, paulista. Ó, olha o pastor ali, falou você, fala, é mineiro, né? Da mesma forma, igreja, a cultura do céu, as pessoas precisam entender e ver, visualizar, e ver você assim, ó, tá vendo? Não conheço, não troquei uma palavrinha só. Falei, oi, bom dia. Falou, ó, tá vendo? É do céu. É de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos escutar um louvor para meditar nessa palavra? Amém?